recebendo hoje o candidato Odilei de Lagnolo do Solidariedade, mais conhecido como BA. Boa tarde, BA. Boa tarde, Marcelo. A primeira pergunta que nós fizemos para você como candidato a prefeito é sobre o seu plano de governo. Consta o projeto chamado Cidadania Digital, que ele fala sobre transparência e desburocratização. Gostaria que você me falasse mais sobre esse projeto, como ele vai funcionar na prática. Então, esse projeto, o escopo do nosso plano de governo, ele é voltado para a libertação da sociedade e da classe política atual, como a gente vê hoje. Então, dentro desse aspecto, nós temos o projeto Cidade Digital e Cidadania Digital, através do Cidade Digital e o Cidadão Digital. Visa desburocratizar, visa entregar a cidade na mão, de fato, do cidadão, através de tecnologias, da transparência e da inteligência social. Ou seja, nós temos que pensar como a gente pode evitar, por exemplo, que um vereador ou um prefeito passe uma criança na frente, numa fila de uma creche, em virtude de ser amigo ou não do prefeito ou do vereador. E a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Então, é importante que a gente tenha uma ferramenta de controle social sobre a ação do político, uma ferramenta de controle social sobre as informações públicas. Nós queremos um governo 100% transparente e o Cidadão Digital e a Cidade Digital vão trazer 100% de transparência nos dados públicos. Ou seja, todo cidadão vai poder tirar os mesmos relatórios que eu, enquanto prefeito, vou tirar da minha mesa. Nós vamos disponibilizar esses relatórios pela internet. Ou seja, tem quantas crianças fora da creche hoje em Brusque? Quem sabe? Quanto tempo essas mães estão esperando uma vaga para essas crianças? E esse problema de uma criança fora da creche não é um problema só do pai e da mãe. Hoje, isso fica velado, fica lá o pai sofrendo, esperando uma vaga, uma mãe. Então, a partir do momento que a gente torna transparente através da Cidade Digital e do Cidadão Digital, isso se torna um problema realmente social. E nós todos vamos constranger o político e obrigá-lo a trabalhar em prol da comunidade. Então, a gente vê uma evolução no comportamento do político, vê uma evolução no entendimento social e a dignidade de fato aos cidadãos. Então, não vai mais precisar ser amigo do prefeito e do vereador para ter dignidade, para ter acesso a uma vaga numa creche, para ter, por exemplo, também vai fazer uma solicitação de uma consulta médica, Tu vais pedir da tua casa, através do teu celular, Pede por aqui, o próprio sistema vai indicar o dia e o horário que você deve ser atendido e você vai poder avaliar o atendimento. Além do que, você também vai estar sendo avaliado, o cidadão também vai estar sendo avaliado. Então é um projeto de cidadania. Porque se o cidadão começar a solicitar serviços públicos e não ir, ele também começa a ser pensado pelo poder público. Ou seja, visa também educar a nossa sociedade, a nossa população, no que tange a questão da utilização dos serviços públicos. Porque há algumas informações de que são pedidos centenas, aproximadamente 100 mil reais por mês de gente que marca consulta e que não vai. Mas não que essa pessoa não vai, é porque a consulta é marcada para daqui a 2 meses e o cidadão, infelizmente, a doença não espera. E aí ele é obrigado, às vezes, a pegar um empréstimo para fazer uma consulta, enfim. Então, tudo isso a gente visa desburocratizar, de fato, e entregar serviços públicos otimizados para a nossa sociedade. A próxima questão é uma questão mais política mesmo. Nós tivemos aqui alguns prefeitos que queriam implantar algumas obras e ações, mas não conseguiram por não ter acordo com a Câmara de Vereadores, que acabou barrando alguns projetos. Caso você seja eleito, você que faz parte de um partido menor aqui em Brusque, como é que pretende lidar com o Legislativo, onde ter maioria às vezes se torna fundamental? Então, como nós acreditamos no lado bom do ser humano, e é por isso que a gente quer uma cidade transparente, dados transparentes, uma Câmara de Vereadores também transparente. Nós queremos que o lado bom do cidadão domine o lado ruim. A gente acredita muito também na força das ideias, na compreensão que os nossos vereadores vão ter sobre o que de fato interessa para a comunidade.
né? A gente sabe que a Câmara de Vereadores está lá também, trabalham, tem, né, as suas funções, as suas prerrogativas, e então nós não vemos assim um poder executivo, né, sendo alijado pelo poder legislativo, por exemplo. Então, porque ambos são independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo vai fazer a sua parte, o poder executivo vai fazer a sua. Eu estou sendo contratado pela sociedade no dia 2 de outubro para ser o executivo, o administrador dessa cidade, né? E a Câmara de Vereadores ela vai estar né, focada realmente nessas leis para melhorar o atendimento ao cidadão. Então, nós queremos ter uma parceria transparente e clara com o Poder Legislativo, e acreditamos que esse Poder Legislativo vai dar suporte para esse nosso governo, independente de sigla partidária, até porque isso deve ser superado. Nós precisamos, de fato, ter um projeto construtivo, político, e não mais essa luta entre A e B, ou A e C, enfim. Nós não estamos lutando pelo poder, nós estamos lutando pela sociedade. A próxima questão é relacionada à mobilidade urbana. No seu plano de governo, você fala em replanejamento do sistema cicloviário do município. A questão é como é que você avalia hoje esse sistema de ciclofaixas e ciclovias e qual é o grau de importância que você dá para essa questão no conjunto todo da mobilidade urbana da cidade? Então, eu não sei se os outros candidatos a prefeito são ciclistas, né? Mas eu faço uso. Então a mobilidade urbana ela tem que ser discutida com todos os modelos de mobilidade, né? Então as ciclovias a gente vê como um fator importante, principalmente para a prática do esporte amador, é necessária. Ali o ser humano está nessas atividades, na cultura, no esporte, no lazer, né? Então não nessa burocracia estatal, né, nessa burocracia material que a gente está vivendo hoje. Então essa questão das ciclovias eu vejo muito importante. Eu acho que a nossa nova geração agora, os jovens estão começando a utilizar a bike, né, como uma ferramenta de mobilidade, de transporte. Faz bem para a saúde, né, tem todo um aspecto humano, reforça as amizades. Então, a gente quer muito uma cidade democratizada, uma cidade onde as pessoas tenham a opção de poder andar de bicicleta, e para isso é preciso ter essas ciclofaixas. Também, na questão da mobilidade, a gente tem que repensar todo o aspecto do transporte público. Então, é um modelo que a gente tem que discutir com a sociedade, abrir o debate com as pessoas que mais entendem desse assunto, mostrar todos os caminhos que a gente pode seguir e, de fato, definir algo que seja produtivo e eficaz e resolva a questão da mobilidade urbana. Ainda em relação à mobilidade urbana, você foi o autor de uma ação popular que questionou a licitação do transporte coletivo aqui em Brusque. Esse caso ele tem andado a passos bastante lentos no judiciário e tudo continua como está. O que você pretende fazer, se eleito, em relação ao transporte coletivo de passageiros? Então, nós somos autores de uma ação lá de 2009, se não me engano, que já fazem muito tempo. Então, esse processo correu, nós fomos vitoriosos, obrigamos ao Poder Público a fazer uma nova licitação, porém essa nova licitação foi feita de uma forma que me parece que ainda não atende à necessidade social. Então, parece que já tem uma nova ação aí que fez não valer essa licitação de um outro cidadão. Então, nós vimos a necessidade de rediscutir essa questão do transporte público, mas discutir com início, meio e fim, e outra, sobre o aspecto do transporte público eficiente. Então, a gente tem alguma coisa pensada no projeto, no que tange a questão do transporte público. Nós vemos um modelo onde vans também participam desse transporte público. Nós vemos um modelo onde a gente define artérias principais na cidade e
nos bairros um outro modelo, para que realmente toda a sociedade esteja amparada, né? Não só quem vive perto do posto do ponto de ônibus. Então é um modelo que a gente tem que rediscutir. A cidade mudou, a cidade cresceu, a população tem outras necessidades. O que a gente não quer mais é ver jovens morrendo em acidente de trânsito por causa de uma moto, porque o cara é obrigado a comprar uma moto. Então isso nos choca e com certeza nós não podemos obrigar esse jovem a ter que comprar uma moto para poder se deslocar. Então, se tivermos um transporte público eficiente, a gente vê com certeza que o modelo, né, de circulação, o modelo de mobilidade das pessoas também pode mudar. Então é uma cultura, uma nova cultura. Ainda falando dessa questão do transporte público, há uma discussão aqui na cidade sobre o seguinte ponto: se as pessoas, se o transporte ele tem poucos horários porque as pessoas usam pouco, ou as pessoas usam pouco e é por isso que tem poucos horários. Como é que você avalia essa questão? Eu vejo que como a questão do transporte público é uma questão de interesse social, né? E como há um clamor por esse transporte público, muitas das vezes o governo municipal vai ter que ajudar a financiar, inclusive, a possibilidade de um novo modelo para a gente discutir, porque é preciso atuar, inclusive cientificamente, em cima dessa questão, para realmente saber se não tem demanda porque não tem oferta ou não tem oferta porque não tem demanda. Então é um caso que, no meu ponto de vista, se nós tivermos um transporte público eficiente, as pessoas vão usar. Porque podem ir lendo um livro, podem ir fazendo outras atividades durante o seu trajeto. Né? E outra, tira a atenção de tu ter que estar dirigindo, tira a atenção de tu ter que estar preocupado. Então eu vejo que nós vamos ter que descobrir isso. Vamos conversar com as empresas que estão hoje, né, atuando, e vamos ver, sentir essa necessidade de um financiamento público, de alguma ordem para descobrir realmente essa incógnita que nós temos hoje. Mas eu acredito muito no transporte público, até porque ele é o futuro da humanidade, é assim que a gente vai se ver daqui a 20 anos, porque tem toda a questão do carbono, tem toda a questão da sustentabilidade, né? Então eu vejo que também essa é a forma que a gente tem que discutir, tem que implementar de algum jeito. Vamos descobrir. A próxima questão é sobre a educação. Você mencionou na sua primeira resposta a questão da transparência da fila de espera por vagas em creche, né? Mas eu lhe perguntaria agora sobre a questão mais do cerne do problema mesmo, que é a falta de vagas. Hoje, segundo a Secretaria de Educação, são 1.000 crianças que estão fora da creche, que pediram vaga. Como é que você pretende, caso seja vitorioso na eleição, contornar esse problema? Bem, eu vejo essa questão das vagas na creche como uma solução que parte do princípio do nosso plano de governo. Nós estamos focados em gestão. Não há como se discutir o problema da educação e o problema da saúde, o problema da habitação, sem discutir primeiro gestão, porque o problema da educação hoje é a administração pública, é o político. O problema da saúde é o político. Então nós temos que eliminar esse político dessa ação, trazendo transparência, inteligência social e tecnologia, colocando a cidade na mão de 120 mil pessoas, enxugando a máquina pública, administrando melhor os recursos. Toda a cidade vai ter acesso a todos os dados públicos. Logo, eu não tenho dúvida que o interesse social é que essas 1.000 crianças estejam na creche. Então, todos os recursos que a gente tiver para investimento, nós vamos investir em base. Até porque essas 1.000 crianças são filhas de 2.000 pais que querem trabalhar, que precisam trabalhar, né? E são pessoas, notadamente, que têm uma condição social que precisa de um amparo público. Então, da minha parte, eu não quero ver uma criança desamparada, não se passa pela minha cabeça, e não quero conviver também com a dor de 1.000 pais que estão esperando uma vaga na creche e não tem. Então, cabe a nós, membros dessa nossa sociedade, resolver esse problema e trazer essa dignidade, trazer essa paz
e trazer essa segurança para as famílias. Eu vou focar muito nessa questão da entrega dos serviços públicos. Nós vamos focar, porque a cidade vai estar na mão de 120 mil pessoas e 120 mil vereadores, que todos nós vamos fiscalizar as ações. Nós vamos saber diuturnamente quantas crianças tem fora da creche e quanto tempo elas estão esperando. E nós não vamos mais precisar conviver com a indignidade de saber que um pai foi passado na frente por causa que o outro pai é amigo do vereador. A próxima questão também está um pouco relacionada a essa. Você falou em enxugamento da máquina, reduzir custos. Qual a sua ideia de uma reforma administrativa, falando assim, em corte de secretarias e de cargos comissionados? Então, nós temos, talvez, Marcelo, não sei se a sociedade se atentou aos planos de governo, né? Mas tu fizesse a leitura. Então, assim, nós somos o único partido que colocou um limite máximo de cargos comissionados, que é 100. Está lá já no projeto. Isso significa que, se nós entrarmos hoje na prefeitura, nós vamos economizar os 250 cargos comissionados, que hoje a expectativa é que se tem 340 cargos, pelo que eu ouvi o prefeito atual falar. Então, nós vamos aproveitar o corpo técnico, vamos valorizar o servidor público municipal, valorizar moralmente, porque às vezes esse servidor público é confundido com o cara que é cargo comissionado. E o cara que está lá que é cargo comissionado, ele está lá muitas vezes para fazer política e não para entregar serviço. Então, a gente vai eliminar o cargo comissionado do poder público. E em relação aos cortes de secretarias, e você acha que é possível algumas serem suprimidas da estrutura da prefeitura? Sim, temos que analisar, né? Porém, como a gente quer entregar serviço público, né, então a gente quer um poder público eficiente. Um poder público eficiente significa pessoas competentes na sua função, com competência, com capacidade, com compreensão sobre a sua atividade. Logo, a ideia é, otimizando os cargos, haver um enxugamento gigante, né? Além do que, a própria sistemática que a gente vai usar vai reduzir muito custos administrativos, porque vai ser tudo na base da tecnologia. Então, uma vez a inteligência artificial instalada no município, algumas funções administrativas ela perde a sua necessidade. Então, no que tange a questões das secretarias, nós preferimos investir, por exemplo, na ação, na entrega do serviço, do que em gestão de serviço. Quanto menos a gente economizar em gestão de serviço público e mais a gente investir em execução de serviço público, mais pessoas a gente vai atender, seja na área da saúde, da educação, então, seja em qualquer tipo de área. E nós entendemos que também o poder público ele tem um limite de atuação e que cabe à iniciativa privada fazer a sua parte também. A próxima questão é relacionada à saúde. Hoje, na sua avaliação, qual que é o principal gargalo da saúde aqui no município? O que precisa de atenção mais urgente do poder público? Entendemos que a saúde pública, pelo que a gente tem andado na rua aí, Marcelo, já nos últimos quase um mês e meio, né? Nós entendemos que é o grande problema da sociedade, todo mundo preocupa, porque isso não gera um conforto social. A partir do momento que você sabe que você não pode ficar doente, você repensa e fica preocupado, né? Então, o gargalo da saúde, no nosso entender, é o político. Porque nada se sabe sobre saúde. Nós sabemos, andando na rua, que tem gente esperando 3 meses no exame, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a cada dia um recorde. Conforme tu vai andando, tu vai se encontrando. Essa semana encontramos uma pessoa com 3 anos esperando um exame de saúde. Então, com o uso da tecnologia, o uso da inteligência social e artificial que a gente quer dar no nosso sistema de saúde, e com o uso da transparência, na próxima vez que tu me entrevistar, ou que tu entrevistar os próximos candidatos a prefeito em 2020, tu vai saber qual é o gargalo da saúde. Não só o candidato, e não só o prefeito que hoje deve imaginar. Então nós entendemos que a sociedade tem que ser atendida com transparência, atendida com dignidade, atendida nos seus anseios, e
de fato, colocando transparência nesse negócio que a gente chama de administração pública, nós vamos realmente saber o que está acontecendo e poder aplicar os recursos da melhor forma possível. Nós não queremos gargalos na área da saúde, nós queremos atendimento e serviço colocado, porque isso significa mais dinheiro na mão do trabalhador, mais dinheiro girando na economia e mais empreendimento e mais empregos. A próxima questão está relacionada à segurança pública. Nos últimos dias aí, esse assunto está mais em pauta porque está tendo uma onda de assaltos, como não se via há bastante tempo aqui no município. A minha pergunta ela é mais focada num tema que alguns candidatos estão levantando, que é a criação de uma guarda civil própria da prefeitura. Como é que você avalia esse tema? Então, essa semana acho que foi a semana mais trágica dos últimos tempos, né, na segurança pública. Eu penso que compete ao governo do Estado, né, essa questão da segurança pública, porém também entendemos que deve haver um controle social sobre o tema. Nós precisamos, talvez através de um mapa com geolocalização, fazer com que as pessoas denunciem os casos de crimes e de atentados, enfim, contra a sua liberdade, contra o seu patrimônio, contra a sua honra, enfim. Daí a gente consegue mapear isso e agir inteligentemente. Eu penso que tem que haver uma parceria entre o Poder Público Municipal, né, a Polícia Militar, eu sei também da boa vontade, né, da Corporação Militar. Então, mas o que foge ao nosso controle é as informações. Então, eu penso que o controle social, através de uma dinâmica com geolocalização, com as pessoas, através do cidadão digital, colocando as criminalidades em cima, e nós tendo o mapa do crime na cidade, isso transparente, toda a sociedade vai poder colaborar de alguma forma, né? Então, eu vejo que os problemas sociais podem ser resolvidos pela sociedade, não por algumas cabeças eleitas ou escolhidas. Então, a gente quer transparência, quer informação aberta, justamente para que todas as pessoas possam colaborar, né? Isso vai trazer uma dinâmica e mais inteligência, né? Então, vejo eu essa questão da Guarda Civil Municipal como um ponto de escape. É preciso esgotar todas as alternativas antes de gerar mais um custo para a sociedade. Então, pode ser uma alternativa? É uma das alternativas, mas não é a primeira que eu vislumbro. Eu penso que a gente pode, com o uso da inteligência social, resolver algumas questões. Através do uso de câmeras comunitárias, câmeras essas que ficarão itinerantes, onde tem um problema ou não, então tu acaba inibindo, às vezes, o cidadão de estar lá, porque ele sabe que lá está sendo vigiado. Então, temos que discutir isso, e discutir isso com, né, a sociedade e com as pessoas aí que estão capacitadas para isso, para resolver essas questões. Outro grande problema aqui do município que vem se arrastando há anos é a falta de um tratamento do esgoto sanitário. Vários prefeitos já passaram com alguns projetos, mas é tudo muito caro, ninguém consegue levar isso adiante. Como é que você analisa essa situação e o que pretende fazer caso seja eleito? Então, nós temos uma necessidade não só de discutir o esgoto público, mas como de implementá-lo, né? Porque o investimento no esgoto público, na solução do tratamento de esgoto, também economiza em saúde pública, né? Há uma contrapartida, de fato, as pessoas vão estar menos suscetíveis a doenças, então menos utilizarão o serviço público de saúde. Há que se discutir e abrir do debate assim, com datas, com prazos, início, meio e fim. E também nós temos que entender a realidade econômica da nossa população. Então, qual o melhor modelo para atender essa realidade econômica? Será que é através de uma parceria pública-privada? Será que é através de iniciativa pública, através do SAMAI? Será que é através da privatização? Enfim, nós temos que entender a realidade econômica da nossa população e, de fato, discutir os modelos e depois colocar, talvez através de um referendo, a decisão, porque isso tem que ser uma política de Estado e não mais uma política de governo. Então, isso tem que chegar, nós vamos se comprometer a tornar o tratamento do esgoto público municipal numa política de Estado, através de uma votação talvez num referendo ou através até de uma aprovação já
na Câmara de Vereadores de uma lei que vai ter prazos de cumprimento e os investimentos de onde virão. Então, há que se discutir o modelo com os técnicos, né? Eu sou leigo no assunto, então a gente vai chamar as pessoas especializadas e, né, inteligentes que estudaram para isso. Há que se estudar o modelo, há que se estudar a forma de financiamento, há que se estudar o tipo de tratamento, como vai fazer a coleta e, óbvio, de acordo com o interesse geral da nossa população. Uma última questão, Bá, é relacionada à cultura, num tema que poucos candidatos têm falado, para não dizer nenhum. É sobre a questão da preservação do patrimônio. Nos últimos anos, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico tem pedido tombamentos de alguns imóveis e tem entrado em embate com os proprietários, que preferem demolir ou vendê-los. Os prefeitos, que no caso têm a última palavra, têm lavado as mãos, não têm se manifestado em relação a isso. Você, caso eleito prefeito, qual a sua visão sobre a preservação desse patrimônio? Considerando que há, por parte dos proprietários, uma resistência muito grande aqui em Brusque. Então, nós vivemos numa economia de mercado. Há que se entender que às vezes esse patrimônio é o único patrimônio da família ou aquele que ele quer se desfazer para poder garantir o modelo de vida que ele acha que é a melhor para ele. Eu penso que a gente tem que discutir com a comunidade o que tem que ser feito, tem que ser tomada uma decisão colegiada, porque também não dá para onerar o cara que é dono de um patrimônio. Às vezes é meio injusto. E a nossa cidade não tem recurso para comprar as casas antigas. Agora também não dá para se desfazer dessas casas, são históricas, fazem parte da história da nossa cidade. Podem ser aproveitadas para vários eventos culturais, inclusive. Né? Pode ser isso. É claro, a gente que é romântico nessa questão da cultura, né? Que gosta disso, que acha a cultura, né? Que entende que a cultura é uma das formas de a gente evoluir, né, humanamente. Então é uma tragédia quando a gente vê um casarão sendo destruído. Mas por que a nossa sociedade permite isso? Eu vejo que não cabe ao prefeito tomar uma decisão e também não cabe a Câmara de Vereadores tomar uma decisão. Eu penso que isso tem que ser feito um debate com todo. Se a sociedade está interessada nesses casarões, vamos discutir como que nós vamos fazer para adquiri-los. Ou se a gente vai locar. Agora, chegar e tomar um patrimônio de uma família também é uma questão que merece uma atenção, né? Penso eu que tem os dois lados que tem que ser avaliados. Isso é uma questão que não cabe ao prefeito tomar assim aquela decisão de cima para baixo. É preciso a sociedade entender e é preciso a sociedade ter coragem para debater esses assuntos. E óbvio que, da minha parte, eu sou apaixonado por essa arquitetura, por essa história e é da história que nós conseguimos compreender a nossa realidade e também é através da história que a gente firma o nosso pé para pensar no futuro. Então, penso que isso traz cultura, traz conhecimento, traz uma série de informações aí para a galera que está começando a estudar agora e isso tem que ser debatido abertamente entre nós, nobres munícipes dessa cidade de Brusque. Nós conversamos com o candidato do Solidariedade à Prefeitura de Brusque, Odirley Delagnolo, o Bá. Muito obrigado pela sua participação, Bá. Agora eu abro um espaço para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pelo espaço, Marcelo. Obrigado ao Jornal Município também por conceder esse espaço. Sempre importante a gente estar debatendo, dialogando. Agora é um momento que a gente entende de suma importância para a nossa sociedade, até porque nós estamos aí indignados com uma série de comportamentos do agente político. Então, por isso que nós, de Solidariedade, escolhemos defender um projeto e não um candidato. Nós não estamos defendendo o Bá, não estamos defendendo o Lombardo, nós estamos defendendo um projeto que visa libertar a sociedade da classe política atual e fazer o nosso resgate do sentimento de vida em comunidade. Então é para isso que a gente está pedindo apoio, é nesse projeto. Eu gostaria muito que você, que está nos assistindo agora e que vai nos ler no Jornal Município, entrasse em contato conosco através do Facebook, conhecesse o nosso projeto, porque eu tenho certeza que esse projeto vai te tocar.
porque ele visa tirar poder do político, ele visa colocar a cidade na sua mão, ele visa dar transparência 100% dos dados públicos, e nós, né, entendemos a realidade humana, sabemos que todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim, agora nós não podemos mais permitir que o lado ruim governe. Então essa é a nossa luta, essa é a nossa causa, nós acreditamos muito e nós vemos essa luz no fim do túnel, nós temos que sair dessa escuridão política e é por isso que nós somos candidatos, por isso que nós lançamos um projeto, por isso que nós nos lançamos a prefeito e é por isso que nós estamos lutando. Queremos de fato mudar a realidade de Brusque, nós temos a fé, né, a esperança e estamos tendo a atitude de olhar para esse projeto e saber que nós implementando ele em Brusque, nós vamos conseguir mudar o país. Porque com transparência, inteligência social e tecnologia, essa classe política vai ser obrigada a trabalhar para todos nós da nossa sociedade. Muito obrigado pelo espaço e vamos à luta.